Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor para todos vocês. Mais uma vez nós estamos aqui neste domingo para a nossa Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical da classe Realização, que é a classe da terceira idade da nossa igreja PIB em Jardim Marilé, em Rio das Ostras. Você também, que é nosso visitante, está assistindo, passa pelo YouTube da igreja. Faça a sua inscrição no canal, ative o sininho, curta as postagens, os cultos, as nossas aulas aqui. Nós pedimos ao Senhor que abençoe o seu dia, que seja um dia agradável, um dia de adoração ao Senhor, um dia na presença dEle. Nós vamos orar. Nós estamos terminando esse trimestre, no final de setembro, um trimestre dedicado à doutrina da oração, algo que deve fazer parte da vida de todo cristão, e tenho certeza faz parte da vida dos meus irmãos. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por estarmos aqui, por termos esta ferramenta neste tempo desafiador para nós. Querido Deus, em Tua presença, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Te agradecemos porque, através de Jesus Cristo, o Senhor nos concede o privilégio, a graça de nos achegarmos ao Senhor, em súplicas e gratidão, ó Pai. Travar uma intimidade contigo, um relacionamento com o Senhor. O Senhor, que é um Deus todo-poderoso, ainda assim deseja ser nosso amigo, deseja se relacionar conosco. Muito obrigada, Senhor, porque através dessa ferramenta nós conseguimos, Pai, continuar com o ensino da Tua palavra e alcançar outras pessoas além daquelas que estão ao nosso redor. Te peço pelos meus irmãos, cada um deles, que sejam visitados pelo Espírito Santo de Deus e que neste tempo desafiador estejamos encontrando na oração, nessa ligação íntima com o Senhor, uma maneira, Pai, de nos relacionarmos contigo. Cuida de nós, o Senhor tem feito isso, Pai, e nós te agradecemos porque chegamos até aqui. E, ó Pai, em nome de Jesus, por Tua misericórdia, abrevia este tempo para que possamos estar juntos o mais breve possível, Pai. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós temos orado, nós temos estudado então sobre oração nestes dias, nestes domingos, e hoje, na lição 10, nós vamos estudar sobre a oração missional. O que é a oração missional, Nós vamos estudar na perspectiva de Paulo fazendo 3 orações pelos crentes de Roma, pelos crentes de Éfeso e pelos crentes de Filipe. Mas é interessante que quando a gente lê aqui, que a gente vai entendendo um pouco a respeito da oração missional, partindo da perspectiva de Paulo, uma coisa interessante que o autor coloca aqui para nós é que Paulo acreditava que a oração realmente era um instrumento de luta espiritual. Era um instrumento para que a luta travada no dia a dia pudesse ser travada com o Senhor Jesus à frente. E aí nós vamos entender que a oração missional é aquela oração que nós fazemos intercedendo ao Senhor por toda a missão que já está sendo feita no mundo. Aonde Deus está atuando, o que Deus está fazendo já no nosso tempo, na humanidade, que nós podemos entrar nesta luta através da oração. Nós devemos orar pela missão de Deus, fazer com que as nossas orações passem a focalizar a missão de Deus no mundo. Qual é a missão de Deus no mundo? Já desde o início, irmãos, desde a queda do homem, o Senhor tinha um plano para nós, um plano de resgate da humanidade, que foi concluído com a vinda de Jesus ao mundo, a sua morte e a sua ressurreição, o seu sangue derramado, o sangue do Cordeiro, derramado na cruz do Calvário para nos redimir, para lavar os nossos pecados, para redimir a humanidade da queda e nos levar de volta para Deus, para que tivéssemos a oportunidade de voltarmos para o Senhor, de sermos novamente amigos de Deus. Mas isso não vem de nós, isso é uma graça, isso é uma dádiva.
O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todos os que creem em Jesus Cristo não morram, mas tenham a vida eterna. Não a morte física, porque por essa todos nós passaremos, mas a morte espiritual. Então, Deus tem uma missão para com a humanidade. E essa missão está sendo desenvolvida desde a queda do homem. Essa missão tem sido feita por Deus desde a queda do homem, cumprida na pessoa de Jesus Cristo, e daí em diante, os homens precisam conhecer a Cristo. E daí nós podemos orar para que, através da oração, seja a maneira mais básica de participarmos da missão de Deus no mundo. Né? Entender o que Deus está fazendo no mundo e está fazendo ao meu redor. Tem um discipulado que chama-se Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, que já fala isso para nós. A gente tem que procurar saber aonde Deus está atuando, onde Deus neste momento está atuando e qual é a vontade dele para mim, para que eu esteja atuando aonde ele quer que eu esteja atuando. Entender que Deus já está trabalhando. Não é que ele precisa de mim para trabalhar, Deus já está atuando. E eu preciso me engajar nesta atuação, entender o que está acontecendo ao meu redor, o que Deus está fazendo, e me engajar nesta situação, nessa missão, e a forma, de acordo com a lição que nós podemos estudar neste domingo, a forma mais básica de nos engajarmos, de nos encaixarmos nesta missão é através da oração. Nós podemos orar pela missão de Deus no mundo, ou nós oramos pela missão de Deus no mundo, quando a gente ora a fim de que o evangelho seja anunciado para todos, a fim de que o evangelho se expanda. Irmãos, quando nós olhamos ao nosso redor e nós vemos a situação do mundo, do Brasil, da nossa cidade, do nosso bairro, dos nossos familiares, do nosso próximo, dos nossos amigos, nós entendemos que o evangelho de Jesus precisa ser pregado. E nós precisamos orar para que esse evangelho alcance todos os povos, todas as nações, todos aqueles que estão ao nosso redor, na minha cidade, pessoas com quem eu me relaciono, meu país. Você ama o seu país? Nós falamos tanto, né, a respeito do nosso país, que o nosso país precisa mudar, queridos. A única coisa que vai mudar a nossa nação, que vai mudar este mundo, chama-se Jesus Cristo. Nenhum homem fará isso, porque todos eles estão em busca de poder. Embora, de repente, no primeiro momento tenham a intenção de realmente ajudar, mas quando chegam lá, diante do poder, com toda a facilidade que lhes é oferecida, e diante desse mundo tenebroso que jaz no maligno, muitas vezes não conseguem porque se corrompem com o poder. Só Jesus Cristo é a solução para o nosso país. E se nós sabemos qual é o remédio, qual é a solução, e se Deus já está atuando assim, porque essa é a missão do Senhor, então nós devemos orar para que isso avance cada vez mais. Podemos interceder também pelo crescimento da Igreja de Jesus, não só o crescimento da nossa igreja em si, mas precisamos orar. E entramos nessa luta quando oramos para o crescimento da Igreja de Jesus espalhada pelo mundo. Eu não estou falando da igreja que eu quero, da igreja que eu abro, da igreja que eu vou. Eu estou falando da Igreja de Jesus, aquela cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Igreja de Jesus vencedora, que será recolhida quando Jesus retornar a esta terra, quando Jesus voltar. Essa igreja será recolhida, é essa igreja que é perseguida. É por essa igreja que devemos orar. Quantos dos nossos irmãos espalhados pelo mundo hoje, agora, nesse momento, estão sendo torturados, perseguidos, machucados, ofendidos, porque professam o nome
de Jesus. Então é por essa igreja que nós devemos orar. E devemos orar também pela nossa comunidade local, para que ela seja relevante, relevante no bairro, relevante para as pessoas, para que nós sejamos relevantes para aqueles que estão à nossa volta. Devemos orar pelos missionários, pelos pastores engajados no trabalho do Senhor, por aqueles que se engajam e se esforçam no serviço do reino de Jesus Cristo. É assim, quando oramos por essa missão de Deus que está acontecendo no mundo, que nós nos engajamos nessa luta. E nós devemos orar, nós já comentamos antes, pela igreja perseguida, a igreja de Jesus que é perseguida. E assim Paulo fazia. Paulo entendia que essa era a maneira, lembra que nós falamos lá no início? Que a oração era a forma de lutar espiritualmente. Lutar pela missão de Deus, por aquilo que Deus tem feito no mundo e ao nosso redor, para que a gente tenha uma visão maior a respeito dessa obra que é feita no mundo, onde é que nós podemos nos engajar. Paulo orava pelos crentes de Roma. Então, em sua epístola aos Romanos, no capítulo 15, Paulo ora dizendo assim, que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma só voz glorifiqueis a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda nesse mesmo capítulo 15, Paulo vai orar assim, que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, embora, irmãos, a igreja de Roma estivesse sofrendo perseguição, Paulo orava pela segurança e pela proteção deles. Paulo orava para que a esperança pudesse estar no coração deles. Paulo sabia que precisava orar por isso para animá-los, a fim de que os crentes tivessem esperança, alegria em continuar servindo e em continuar fiéis a Jesus, né? É assim que nós devemos também fazer como Paulo, na nossa comunidade local, ao redor da gente, daqueles que vivem ao nosso redor, pelo Brasil, pelo mundo, por essa igreja que sofre perseguição em nome de Jesus. Mas Paulo também orava pelos crentes de Éfeso, né? Éfeso era um centro, né? Um centro de adoração de alguns deuses, Ártemis e Diana. Então imagina a cidade movimentada que era, pessoas vindo de todos os lugares para o templo para adorar, né? Então era Paulo, foi lá que Paulo foi atacado por uma multidão, né? Quando furiosa com a mensagem do evangelho, era por este lugar, era por estes irmãos que Paulo orava, né? Paulo orou assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibeis qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a atuação da força e do seu poder. Efésios 1, 17, 19. Lá no capítulo 3 de Efésios, Paulo ora assim também, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Efésios 3, 16 a 19. Esta era uma oração missional, cujo foco, quer dizer, o foco de Paulo era o desenvolvimento dos irmãos de Éfeso. Então, Paulo orava para que
o desenvolvimento deles, o caráter cristão, o aprofundamento na experiência com Deus, o conhecimento de Jesus Cristo fosse algo claro na vida deles, vívido na vida deles, que fosse algo diário, uma experiência diária de se tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Essa é uma oração missional que nós podemos fazer, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. E na oração de Paulo aos crentes de Filipos, Paulo orou assim: e peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, de 9 a 11. Essa era a oração na vida dos filipenses. Essa era a oração de Paulo. Paulo desejava ver esses resultados na vida dos filipenses, que eles discernissem o que é melhor, que eles tivessem as suas vidas puras e sem culpa, porque isto traria glória para Deus. Era assim que Paulo pensava, é assim que nós devemos também orar. Essa oração missional de transformação de caráter, essa oração que faz com que a gente olhe para a palavra de Deus e tenha discernimento das coisas, entender aquilo que Jesus quer de nós, discernir as coisas espirituais, para que Deus nos dê visão espiritual de tudo que está acontecendo, uma visão além, não só aquilo que a gente vê. Sabe a diferença de olhar e ver realmente o que está acontecendo? Sendo assim, nós podemos orar pelas pessoas utilizando 3 princípios. Podemos orar por aqueles ao nosso redor, podemos orar pelo mundo, pelo país, enfim. Fazermos a nossa oração missional baseada em 3 princípios. Não oremos apenas pelo óbvio, não oremos apenas por aquilo que está logo à nossa frente. Peçamos a Deus visão além do alcance, para a gente entender melhor a situação, que Deus pretende com aquela situação, que situação é aquela. Pedir ao Senhor discernimento para enxergar além, para que Ele nos dê visão ampla, para que a gente possa entender a vontade dEle diante daquilo que está acontecendo. Uma outra coisa interessante é não orar pelos resultados em si, mas orar também focalizando o processo. Então, às vezes, a gente tende a orar só pelos resultados e a gente vai passando pelo processo para alcançar aquele resultado e a gente não enxerga o que Deus está fazendo nesse processo. E aí a gente perde a alegria de enxergar as bênçãos, porque como a gente está focado apenas no resultado, a gente acha que nada está acontecendo. E a gente perde aquelas pequenas bênçãos, aqueles pequenos milagres do dia a dia que Deus faz na nossa vida. Então, a gente deve orar, oremos pelo nosso desenvolvimento espiritual, para que a gente enxergue todo o processo de tudo aquilo que a gente está passando e enxergue as bênçãos do Senhor na nossa vida e assim também no mundo, com as pessoas ao nosso redor. Então, em cada situação, que a gente não ore apenas pelo resultado, mas pelo processo que nós passamos para alcançar esse resultado e para que os frutos desse processo apareçam na nossa vida como experiência daquilo que nós estamos passando. E lutar em oração. Nós devemos, irmãos, quantos de nós, eu tenho certeza que os irmãos, com as suas lutas, mas as lutaram em oração, diante do Senhor, lutando ali nos problemas da vida, mas lutando em oração, para que a missão de Deus se cumpra através daqueles por quem estamos intercedendo, através de nós, se esse for o caso,
Então que a gente ore, né? Que a gente lute as nossas lutas, lute as nossas guerras em oração, pedindo que a missão de Deus se manifeste na vida daqueles por quem nós estamos orando ou na nossa própria vida, se essa for a vontade de Deus. Que nessa oração missional nós entendamos que Deus já está atuando, Ele já está atuando. Então que nós peçamos a Ele discernimento para que nós possamos lutar em oração, aonde Deus já está atuando, no movimento que Ele já está fazendo. Deus está atuando no mundo, irmãos. Deus está atuando ao nosso redor. Deus está atuando na nossa vida, na vida daqueles que nos cercam. Que possamos, através da oração missional, lutar as nossas guerras através dessa oração, entender aonde Deus está atuando e pedir a Ele que nos dê discernimento para lutarmos junto ao Senhor através da oração, com a nossa visão ampla, com a nossa visão entendendo os processos e não apenas os resultados. Que Ele tenha misericórdia de nós, faça isso conosco, com graça imerecida que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Eu desejo aos irmãos realmente que esse trimestre esteja sendo um trimestre onde nós podemos entender melhor a oração e possamos fazer dela a nossa ponte com o Senhor e possamos fazer dela a nossa ferramenta de luta e possamos entender que através dela nós temos intimidade com o Senhor. A gente consegue ouvir a voz dele e caminharmos na direção que ele deseja para nós. Fiquem com Deus. Tenham um domingo abençoado, uma semana abençoada pelo Senhor e que possamos em breve retornar ao nosso convívio e nos ver. Fiquem com Deus e até a próxima.